Atenção, senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão. Esta é mais uma apresentação de Espiritismo ao pé do ouvido. Hoje com o tema Deus está em toda parte. Se Deus está em toda parte, discretamente, sem alarde, por que não o vemos então? Quando deixarmos a Terra, para além dessa esfera, teremos essa visão? Na Terra, ninguém jamais viu a Deus, nem gregos e nem judeus, segundo o Evangelho de João, pelas limitações visuais dos nossos órgãos materiais que nos impossibilita tal visão. E que é inapto, afinal, até para certos fenômenos materiais, como o magnetismo, a eletricidade, a gravidade, dentre outros fenômenos, então, que escapa à nossa visão, mas que não duvidamos da sua realidade. Essa nossa limitação também nos impossibilita, então, de ver essências espirituais. E somente com a visão do Espírito é que perceberemos todo o rito das coisas imateriais. Dessa forma, então, somente nossa alma realmente poderá ver a Deus afinal. Mas não logo após a morte. Existe um longo ritual. A visão de Deus constitui privilégio dos espíritos egrégios, das almas mais purificadas. Poucas, ao deixarem este chão, estarão no grau de desmaterialização necessária a tal empleitada. E isto não é nenhuma novidade, pois já foi dito, na verdade, por Jesus para os judeus, lá no Sermão da Montanha, com uma clareza tamanha: os limpos de coração verão a Deus. É como uma pessoa que se acha no fundo de um vale muito profundo, envolvido por densa bruma, não ver o arrebol. Entretanto, por uma luz difusa, percebe que lá fora brilha o sol. Se começar a subir, à medida que ele evoluir, o nevoeiro mais claro irá se tornando. E de forma significativa, a luz cada vez mais viva do sol irá brilhando. Contudo, ainda não verá o sol, nem as cores vivas do arrebol, só depois que se haja elevado, acima das camadas brumosas, é que contemplará a esplendorosa luz do sol por todos os lados. O mesmo se dá com a alma, afinal. O envoltório perispíritico real, embora impalpável e invisível na verdade, para a nossa atual condição, ainda é grosseira demais, então, para que o espírito tenha tal sensibilidade. Ele, porém, se espiritualiza, à proporção que a alma se realiza e se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nervoentas de sua caminhada, que obscurecem a visão da espiritualidade. Cada imperfeição que ela se desfaz, torna o seu campo de visão mais capaz, é uma mácula a menos na verdade. Só depois de depurada completamente é que goza finalmente da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente o espiritual ser, somente quem atingiu o mais alto grau de desmaterialização afinal é que poderá perceber e entender. Pelo fato, porém, de não verem a Deus, ou por quaisquer outros haveres seus,
não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distante dele do que todos aqueles que hoje já pode vê-lo direito. Os espíritos ainda imperfeitos caminham contrafeitos, como também se conduz todos os seres da natureza, mergulhados no fluido divino com certeza, sendo arrastados para a luz. Nossas imperfeições em todas as ocasiões, como vapores, têm funcionado, que nos impedem de ver a Deus onde está. Quando esse nevoeiro se dissipar, vê-lo-emos resplandecer por todo lado. Para isso não precisaremos subir ao céu, nem descer às profundezas do infinito. Desimpedida a nossa visão espiritual, nós o veremos, afinal, por toda parte e com todo o rito. O espírito só se depura com o tempo, enfrentando os contratempos, sendo as diversas reencarnações, o alambique em cujo fundo deixa cada vez mais imundo pelas impurezas que as almas soltarão. Abandonando o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam do acessório, que é seu corpo carnal, instantaneamente, nem de suas imperfeições, razão pela qual, depois da morte, afinal, ainda não ver a Deus evidentemente. Não o veem na verdade, mas têm a possibilidade de compreendê-lo melhor. Fora da carne, a luz é menos difusa e a mente menos confusa tem uma sensibilidade maior. Quando, pois, algum espírito dizem, como num rito, que Deus lhes proíbe responder a uma dada pergunta que você acaba de fazer, não é que Deus lhes apareça para lhe colocar na cabeça ou para a palavra lhe dirigir, para lhe ordenar isto nem proibir aquilo. Eles apenas sentem, recebendo realmente eflúvios do seu pensamento. Como nos sucede em relação aos espíritos, que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos naquele momento. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver realmente a Deus com os olhos da carne, afinal. Se tal graça fosse a alguém concedida, de extremo estado de êxtase seria precedida, ficando a alma parcialmente desprendida dos laços material. Tais privilégios, porém, são concedidos do além para almas em eleição, encarnadas exclusivamente como missionários de Deus realmente, sem provas nem expiação. Porém, como é primazia dos espíritos da mais elevada categoria refulgir ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, por engano, saia dos trilhos. Maravilhados com o resplendor e o clima enternecedor desses espíritos mais elevados, suponham estar vendo o próprio Deus, transmitindo para os seus o que lhe foi auto-mistificado. Seria como ver de um rei um ministro, aqui no terreno aprisco, e o tomar pelo seu soberano, e sair alardeando para o mundo o fruto do seu próprio engano. Sob que aparência será que Deus se apresenta a quem se tornou dignos de vê-los na verdade? Será sob uma forma qualquer, eivado de simplicidade? Como uma figura humana, uma tocha de fogo, uma chama, ou como de luz um foco resplandecente? Segundo a espiritualidade informa, para descrever a divina forma, a linguagem humana é impotente. Porque não existe para a nossa visão nenhum ponto de comparação, nem ao menos aproximadamente,
capaz de nos facultar uma ideia geral ou particular de tal coisa realmente. Somos quais cegos de nascença em relação à divina aparência que alguém procurasse inutilmente fazer-nos compreender o brilho do sol que realça o colorido do arrebol num cenário de escuridão permanente. A nossa linguagem é limitada e muitas vezes travada pelas nossas necessidades e pelo círculo de nossas ideias e o nível intelectual da nossa comunidade. Assim é que os selvagens não poderiam descrever, na verdade, as maravilhas da civilização. E a visão do povo mais civilizado é extremamente pobre para descrever os esplendores de uma superior dimensão. Além das maravilhas angelicais, dos céus de harmonias divinais, com a nossa inteligência opaca e ainda muito restrita para compreender que nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Padre Muriá. Muito obrigado pela atenção, que sirva para a nossa reflexão. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Boa tarde.